Bom dia, mais um dia a dia, graças a Deus. Gente, esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente, entendeu? Eu vou contar um pouquinho da minha vida, do começo até agora. Sou filho de pernambucano, né? Minha mãe e meu pai são pernambucanos. Meu pai não deu certo com a minha mãe, se separou e eu e meu irmão ficamos com a minha mãe. Minha mãe não tinha condição, lá no Nordeste não tinha condição de dar de comer roupa e calçado pra mim, nem pro meu irmão. Minha mãe trabalhou muito, mas infelizmente não conseguiu. A minha finada avó entregou eu e meu irmão pro meu pai. Então eu fui criado, como eu falo pra vocês, pelo meu pai. A gente foi pra casa da mãe do meu pai, enquanto meu pai tava trabalhando. Meu pai trabalhava assim, trecho. Meu pai é pratoreiro. Trabalha patrão, gente. Vocês entenderam. Aí meu pai conheceu a minha segunda mãe, lá em Serra Talhada. Aí ela veio pra onde a gente morava e conheci eu e meu irmão. Eu me encantei com ela, me apaixonei por ela, e isso só tinha 3 aninhos. E aí ela me trouxe pra Serra Talhada e meu irmão ficou lá na casa da minha avó, em Pernambuco. E aí a gente fomos vivendo a nossa vida. Aí, gente, quando eu tinha um tempo lá em Serra Talhada, na casa da minha segunda mãe, ela veio buscar meu irmão. O meu irmão, ele tava com problema de saúde. O meu irmão tinha 4 anos. Era 4 anos. Eu tinha 3, ele tinha 4. Meu irmão não falava. Meu irmão tinha um problema assim, de saúde. E essa segunda mãe, nossa, ela começou a cuidar do meu irmão, né? Os parentes dela moravam aqui em São Paulo. E ela trouxe meu irmão pra cá. E os parentes dela, assim, as irmãs, cunhada, começaram a levar meu irmão pros médicos pra saber o que ele tinha. E eu fiquei lá em Pernambuco. A gente passou muito, muito tempo em Pernambuco. Eu acho que quando eu fiz 9 para 10 anos, a gente veio morar em São Paulo. E até hoje eu sigo aqui em São Paulo. Porém, gente, a gente teve um tempo que eu desentendi, porque assim, adolescente não tem cabeça, né, gente? Adolescente não é como, assim, depois que amadurece, cria, né, mente. E aí eu vim morar com a minha mãe, verdadeira, e meu irmão ficou no Nordeste, em São Paulo. E eu fui pro Nordeste. Aí, gente, eu fui passar um tempo com a minha mãe, né? Eu era uma pessoa que não pensava, não sabia o que era ter uma mãe, né? Que eu tinha a minha madrasta, que é minha segunda mãe. Foi a palavra muito forte, madrasta, minha segunda mãe. E do nada eu conheci a minha mãe, depois de 17 anos, era 17, 16 para 17 anos. E eu não dei muito valor pra minha mãe, né? Eu era uma pessoa muito cabeçuda, gente, muito cabeçuda. Como meu pai, com a minha mãe, com a minha segunda mãe. E aí eu acabei voltando pra São Paulo, porque o Nordeste não tem emprego, gente, não tem. Hoje o Nordeste tá bom, mas antigamente o Nordeste não tinha emprego, não tinha como você viver. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar na casa de uma pessoa, fui procurar emprego, né? Eu voltava aos estudos, estudava à noite. E aí, gente, eu conheci o pai da minha filha, que, olha, a minha filha, me orgulho de ter minha filha, não me arrependo, mas o pai dela, pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas Deus sabe, a gente tem que passar pelaquela prova, porque o que a gente fez tem que pagar na terra. No começo eu não entendia, mas depois que eu fui me amadurecendo, é que eu percebi que a gente sofre porque a gente fez outros sofrer. Aí eu tive a Cristiane. Depois que eu tive a Cris, que eu comecei a perceber o que era ser mãe. Então, o que a minha mãe passou por mim, aí comecei a valorizar mais ela. Porque eu virei mãe, né? Eu nunca deixei faltar nada pra minha filha, eu sempre trabalhei. Ela nunca teve o pai dela, né? Mas, compensação, graças a Deus, teve o avô, parte de pai. O avô dela foi como fosse um pai, nunca deixou faltar nada pra ela também, me ajudou pra caramba. Eu não era nada deles, mas me ajudaram. Porque o pessoal nordestino é assim, você engravidou, então se vire. Já eles não. Eles me apoiaram, me ajudaram, eu trabalhei, criei minha filha. Hoje minha filha tá para 21 anos, vai completar agora. Hoje ela vai ver a vidinha dela, cria o filho dela, mas só que ela cria o filho dela junto com o pai do filho dela, né? Mas foi muita luta pra mim, gente. Então, assim, valorize. Valorize muito pai e mãe. Porque é uma coisa muito sagrada. É um pai, uma mãe. E eu tenho os meus, hoje eu valorizo muito eles. Eu peço muito para Deus que nunca levasse eles de mim, porque dói, dói, gente. Quando a gente vê valorizar o pai e a mãe.